sou cantora, não fui educada para falar frente das pessoas. Eu canto. Mas aqui eu estou pensando que eu vou falar sobre a música e silêncio. 1999, 17 de janeiro, 5h47 da manhã, eu estava na minha casa em Hyogo, perto de Osaka, e terremoto veio, de repente, um momento para outro. Esse vai conectar com música depois. Maneira de que tremeu foi tão assustador, terra fez assim, pum, cima para baixo. Todo mundo pensa que terremoto faz assim, né? Mas esse terremoto foi tão especial porque uma vibração que você começa a sentir antes de tremer, ou antes de ver essa chacoalhada, quase 20 minutos antes, a terra fazia aquele nota mais grave, e eu já estava meio assim acordado, sentindo algo estranho na minha coluna. E no momento que a terra fez assim, pum, eu falei, eu morri. Porque comecei a ver coisas caindo. Minha filha no meu lado, 2 anos, outro estava embaixo da televisão, deitada, e eu falei, nossa, caiu todo em cima das minhas filhas. E procurei marido, não estava. Levantei, peguei a criança assim com 2 mãos, não sei como, e a empurrei, quebrei a porta, quebrei a parede e fui até a entrada da casa que tem coluna mais forte. Quando parei, percebi que era terremoto e eu tinha andado acima do vidro, tudo quebrado, assim, e não tinha nada machucado. Mas nesse momento, o que aconteceu? Nós perdemos luz 6 meses. Perdemos o encanamento de água, ficamos sem água quase 6 meses. Comunicação, caiu a autopista, quase 10 quilômetros de autopista entre as cidades interdepartamental, caíram todo. Ficamos sem transporte, sem telefone, sem computador. E esse estado, o que acontece é que muitas pessoas ficaram feridas, inclusive estrangeiros. Primeiro 3 dias era choque, porque não sabia o que aconteceu. A televisão não funcionava. A única coisa que funcionava era a rádio e comunicados que dentro da cidade passavam as pessoas, voluntários, falando. O que aconteceu foi isso, tal coisa, terremoto foi assim, magnitude 7.2, mas ainda venha outro tremor, por favor, não fique dentro da casa, porque através do rádio nós percebemos que muitas casas japonesas, madeiras, caíram assim, puff. E muitas pessoas ainda estavam abaixo da casa. E nossos amigos, todos músicos, juntamos um grupo e entramos no campo, digamos, aonde que está mais afetados, que inclusive pegou fogo e queimaram todos, mas ainda estava tapado e não podia salvar. Como não tinha autopista, não tinha trem, carro já tinha gastado gasolina todo, nós todos caminhamos em cima da via trem, como se chama? Rail train, sim. E caminhamos a quilômetros até onde que as pessoas estavam enterradas, ou seja, ainda estavam esperando apoio. Passamos noites juntos, várias noites, e todos tínhamos muito medo da noite, porque quando a noite treme, vem a escuridão, treva, completamente escuro. Sabe que você vê escuro de verdade? Aqui é muito difícil sentir escuro, mas primeira vez sentimos que assim, aquele escuro que não tem luz dava medo coletivo. Terceiro dia depois desse terremoto maior, veio outro, quase magnitude 7, alcançou aquilo que estava quase quebrado, quebraram de novo. Muitas pessoas ficaram feridas. Nossa equipe decidimos que apoiamos a outra maneira. Quem que não podia falar inglês, muitos chineses, muitos cambodjanos, Vietnã, inglês, holandês, muitos que não sabiam falar japonês não recebiam ajudas. Então,
nós vamos caminhando, nós fomos para caminhar, ajudar essas pessoas. Juntamos dentro da escola pública e todo mundo dormíamos no chão. Ninguém roubava nada, mas ninguém falava nada também, por causa do medo e não sabia o que fazer. E a esse momento, um amigo meu falou, vamos cantar? No final da conta, somos músicos. Tá, você trouxe algum instrumento? Tenho, violão. Tá, vamos. E quando subimos num lugar um pouquinho alto, gente, nós vamos fazer música, gostaria de agradar vocês. Mas todo mundo estava com cara assim, olho grande. Nós sentíamos muito medo de que não sabia o que ia acontecer. E meu amigo começou a tocar uma canção japonesa que todo mundo conhecia. Primeiro, quando ele começou a tocar, 3, 4 notas, muitas pessoas começaram a chorar. Chorar, 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 chorar. E depois eu comecei a cantar. E quando eu comecei a cantar, muitas começaram a chorar mais ainda, que são aquilo que estava segurando que as familiares faleceram por causa desse terremoto. E não podia soltar porque tinha outros queridos familiares ainda estavam juntos, vivos, e não podia relaxar. Esses começaram a relaxar através da música, ou seja, esse momento eu percebi, na verdade nós todos sabemos, música tinha alguma força, ou seja, frequência tinha alguma força para contagiar um estado alerta ou estado extremadamente perigoso. E nós, povo japonês, estamos muito acostumados, ou seja, repetidamente vem terremoto, tifão, tsunami, e estamos acostumados a não demonstrar emoção. Primeira parte da palestra, eu fiquei chocada, porque muita palavra e que capacidade que vocês têm para pronunciar aquilo que está pensando e projetar e verbalizar e comunicar com as pessoas, que na verdade eu acho que eu não tenho tanto, porque fui criada da maneira de falar menos, interiorizar mais e comunicar com outra maneira. Comecei a fazer música muito mais seriamente depois dessa experiência de terremoto. Andava tocando música por aqui, por ali. Crianças que foram muito chocadas e não podiam dormir mais. Nós repetimos, tocando e cantando para eles. Uma pequena força, mas nós todos descobrimos que isso pode ser algo a mais que a música. Aqui que queríamos fazer uma pergunta. Sabe o que é silêncio? Vocês sabem o que é silêncio? Porque não só o Brasil, todos os lugares, cidades grandes, escuto rádio, televisão, YouTube, computador, dentro do carro, fora do carro, muito barulho. Eu digo forçadamente, é um barulho porque não me dá opção de sentir a paz quando escuto a música. Então, gostaria que sentisse um pouquinho, essa é a razão de que o que eu estou falando, o poder de música está conectado com a qualidade do silêncio que tem essa música. Posso pedir para vocês, levantem todos, roubo 5 segundos só. Obrigada. É um pequeno exercício, mas deve ser efetivo. Eu sou cantora e canto ópera, e vocês vão experimentar essa sensação que eu vivo, e aí vocês vão captar mais ou menos o que é silêncio. Vou pedir 5 segundos. Por favor, gritem. Vamos juntos, gritamos 5 segundos, mas inspirem profundo, abrir intercostales e
apoio que nós chamamos. Forçamos como se fosse carregando coisa pesada, assim. 1, 2, 3 e... Muito obrigada. Queria mostrar esse que é silêncio. Por favor, sentem. Mas eu digo de uma questão aqui, essa força que vocês sentiram agora, e vocês se identificaram o que é silêncio? Silêncio foi mostrado só como se fosse uma matéria que até agora tinha barulho e de repente terminou. Esse foi silêncio. Mas silêncio é uma coisa que não podemos materializar. Pode materializar silêncio? Silêncio existe desde sempre, me parece. Só que hoje em dia, tanto barulho que existe, esse silêncio está sendo ignorado. E na Beata Ziegler, que é uma grande educadora de música no século XIX, deixou um livro tão maravilhoso falando sobre o núcleo de som. Núcleo de som é um silêncio. Antes de pronunciar algo, ou antes de falar, ou antes de produzir uma nota, precisamos sentir primeiro o silêncio que existe dentro dessa música, ou seja, uma nota, e você conecta com esse silêncio e depois projeta. Essa sonoridade é diferente do aquele puro gritos, ou puro barulhos, aquele puro ritmo de top, 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 top que nós escutamos. Esse valor do silêncio já faz muitos anos que estamos sendo falado, anos, não sei se tem a tempo. Na época da Renascença, tem um livro que fala sobre esse silêncio. Se chama música mundana. Estamos dentro dessa música, que é o barulho que faz, se chama música instrumentais. E esses gritos que nós construímos, música humana, e outra escritura chama de música mundana, que não escuta. Música ou nota que não escuta. Frequências. Então, quando nós tocamos alguma música ou alguma palavra, verbalizamos, quando acompanha essa frequência extra, nós recebemos essa informação de outra maneira. Mas se não está capacitado, ou seja, para não sentir essa capacidade dentro de nós, nós esquecemos que podemos usar. Estamos sendo bombardeados todos os dias com muita palavra, muita som, muita música. Frequência da nota de orquestra, 20 anos atrás era 440 MHz. E hoje em dia 443. Ele significa, ele está mais agudo. Dentro da Fibonacci, falamos, não vou falar de matemática, não tenho tempo, mas dentro dessas frequências, nós percebemos que cada vez mais frequências estão mais agudas. Mas vamos perguntar, essas frequências estão conectadas com o silêncio de cada nota, que é aquilo que deixa nós tocar o nosso coração? Vocês estão consumindo som, ressonância com qualidade? Vocês estão dando músicas verdadeiras para teus filhos? Porque se música é frequência, sim. E essa frequência alimenta nós, como no terremoto, que as pessoas começaram a relaxar. Se pode contagiar com essa maneira nossa humanidade, estamos escolhendo materiais melhores para nós mesmos ou
estamos ignorando, ou está tentando manipular nós mesmos. Isso que eu sempre sinto quando volto para a cidade, porque eu vivo no campo. Dentro da natureza eu escuto silêncios, mas silêncios de diferente qualidade. E quando venho na cidade, tem muita informação, muitas informações. E nós ignoramos, por exemplo, essa era a palavra muitos anos atrás. Ou seja, continua sendo palavras. Quando você está triste, frequência muda. Quando você está feliz, se pode captar, eu fico feliz. Se não, sinto muito. Mas queria usar bambu, porque bambu tem mesmo uma ressonância do nosso corpo humano, do osso. Então, instrumentos vêm de essa razão também. Flautas de ossos é para contar a história dessa pessoa. Flauta de bambu também é mesmo. Música está sempre junto com o silêncio. Quando música não existe, oportunidade de deixar as pessoas sentirem o silêncio, essa música, alguma coisa não está bem. Mas música que não está bem ou nossa sensibilidade não está bem. Esse é um questionamento. Eu também estou buscando isso. E se com essa frequência seja muito mais nítido e consciente, e a educação e as crenças antigas não estariam proibindo que nós aceitamos como nós somos, talvez é muito mais fácil de comunicar e talvez não precisa nem ter idiomas. Obrigada.